Atualmente há uma ascensão da perversão. E isso está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Esse processo se inicia com bodes expiatórios para se odiar. Então, inicialmente, se odeia, por exemplo, o Lula, o PT, e depois o STF, uma série de inimigos do que eu acredito que é certo. Depois se espalha com pessoas que passam a odiar o Bolsonaro, a odiar tudo que vem da direita. Então o discurso de ódio ele vai sendo alimentado e o ódio vai sendo disseminado na sociedade e a perversão vai passando a ser o tema. Vai passando a ser aquilo que o ser humano produz. As pessoas que estão se localizando à direita, é importante perceber que bandido é gente. Bandido é ser humano, tem emoção. E é importante começar a perguntar como é que essa pessoa chegou nessa condição de desumanização, de antiética. As pessoas que se localizam à esquerda precisam entender que policial, que está batendo, que está cometendo violência, miliciano, é gente, é ser humano. E está passando por cima das suas emoções. No filme Tropa de Elite, que trata sobre essa questão da violência da polícia, etc., que é justificado porque o traficante merece, etc, etc, etc. E esse filme tem bastante de documentário, é a vida de uma pessoa. Há um momento em que o Capitão Nascimento tem uma síndrome do pânico. Sim. Porque, veja, nesse ato de tratar um outro ser humano dessa forma perversa, seja por que desculpa for, porque é bandido, porque é traficante, ou porque consumiu drogas, porque é um usuário, aí bate. Nesse caminho, mesmo que justificado por uma série de ideologias que permitem odiar, o que há na base dessa pessoa que toma essa atitude é humanidade. Ele é um ser humano. E o ser humano se constrói no amor, na solidariedade. Permanecemos nascendo humanos. Cada criança que nasce com essa perspectiva amorosa. Isso é natural em nós. Foi assim que a humanidade se desenvolveu. Não é à toa que vai ter transtornos psicológicos, porque está indo contra a ética. Da mesma forma, o bandido, o perverso, esse traficante, o sequestrador, vai ter que se ver em algum momento com essa sua desumanização, porque sua essência é humana. O humano se constrói no feminino. O humano se construiu num enaltecimento do feminino. Há muitas definições sobre o que é machismo. É uma palavra, cada um vai usar ela do jeito que quiser direcionar. Uma mulher usa para dizer para um homem, olha, tal atitude é machista, baseado no quê? O que é machismo? Para ela, machismo é uma coisa, é um entendimento. Não se sabe até onde as pessoas pararam para pensar e tentar definir o que é machismo, afinal. Eu não sou dono da verdade, mas eu fiz uma definição. Quem achar interessante, bem, quem não achar. Eu defino o machismo por 2 pontos principais. Primeiro, é um conjunto de regras, de crenças, é uma ideologia, de comportamentos que vão se repetindo, que enaltecem demasiadamente o masculino e depreciam, censuram, oprimem o feminino. A expressão masculina é enaltecida e a expressão feminina é reprimida. Veja que isso, historicamente, se coloca sobre a mulher, porque a mulher é do gênero feminino e nela o feminino prepondera. Segundo, o machismo é o retorno ao macho, ao sistema do macho, a organização do bando, da onde a gente saiu lá atrás, antes de começar o nosso processo de humanização. No nosso processo de humanização, a gente passou de uma organização social, que a gente deu o nome de bando, que outros animais ainda se organizam dessa forma. A gente passou do bando para o clã. Aí houve uma revolução, que eu chamo de revolução pró-feminina primeva. Essa revolução foi uma ascensão do feminino, da nossa sensibilidade, da nossa solidariedade, dos machos pararem de brigar entre si por território e fêmeas, como os outros bandos dos outros animais permanecem. A gente foi para um modelo social onde que a fêmea passou a escolher com quem é que ela queria ficar. Não mais era a briga entre os machos
e o macho vencedor, que definia com quem a fêmea quer ficar. A fêmea definia com quem ela queria ficar. E não havia mais briga entre os machos. A fêmea escolheu, desde que o macho também queira, o casal está formado. Essa mudança estrutural deu nos clãs, deu nas sociedades matriarcais, uma sociedade de maior solidariedade, onde a gente pôde começar a desenvolver o linguajar, pôde se aproximar sem brigar e desenvolveu cada vez mais a capacidade de criar línguas, né? De criar palavras. E com isso foi significando as coisas e criou tudo que a gente vê hoje em dia. Né? Filosofia, ciência, conseguiu passar conhecimento para as outras gerações através desse mecanismo. Então tudo isso se dá com um salto de solidariedade. O humano se funda e se cultiva aí. E foi assim durante 340 mil anos, considerando que o fóssil mais antigo do Homo sapiens, né? já é uma coisa machista, chama Homo sapiens. O fóssil mais antigo tem 350 mil anos. Porque o machismo, e aí que é o momento em que passa do clã para a família, se deu há somente 10 mil anos. Então, se o ser humano tem 350 mil anos, durante 340 mil, a humanidade se desenvolveu em sociedades matriarcais. Há 10 mil anos, nós vivemos a hegemonia das sociedades patriarcais. É aqui que começa o machismo. Há uma confusão, supondo que o humano, desde o princípio, é machista. Por quê? Porque a história, que só tem 5 mil anos, sempre relatou sociedades machistas. É verdade. Porque o machismo se iniciou há 10 mil anos. Mas não é assim que a humanidade se desenvolve. O machismo é uma contra-revolução daquela revolução que nos humanizou lá atrás. O machismo é o retorno a essa condição. Eu quero, eu pego, eu tomo, me aposso, me adono. É meu, faço o que quero. Vendo, uso. É o exato momento em que o homem faz isso com a mulher. Começa a se adonar da mulher, comercializar a mulher, trocar a mulher como se ela fosse uma mercadoria. É nesse momento que o machismo se funda em sociedades que começaram ali no Oriente Médio há cerca de 10 mil anos. Esse ponto da história, ele é logo após ao momento em que o ser humano começa a domesticar os animais. Primeiro as ovelhas, essa coisa mais clássica, depois os rebanhos, né, de bovinos, e depois muitos outros animais, cavalos e etc. Dentro das sociedades matriarcais, esse trabalho foi dado para os homens. As sociedades matriarcais são, porque ainda existem duas sociedades matriarcais no mundo, e a gente pode pesquisar, né, como é que elas funcionam. Nas sociedades matriarcais não havia opressão sobre os homens. A sociedade matriarcal não é um modelo como a sociedade patriarcal, só que com as mulheres no comando. Não, é totalmente diferente. É uma sociedade onde se incentiva, se cultiva a não violência, de todas as formas. Dentro das sociedades matriarcais, os homens naturalmente eram direcionados para esse tipo de atividade. Eles mesmos queriam fazer e as mulheres falavam, vai. Então os homens foram os que tomaram conta dos rebanhos. Eu tenho uma tese que assim, o se adonar dos animais, ter aquilo como meu, cercá-los, reproduzi-los, comercializá-los, fazer isso com outros animais, levou o homem à estúpida ideia de que podia fazer isso também com as mulheres. Esse momento é um momento de contra-revolução, é um retrocesso no nosso processo de humanização que começou com a Revolução Pró-Feminina Primeva. Nesse momento onde começa o machismo, o nosso processo de humanização se estagna. Há uma estagnação no desenvolvimento da nossa humanidade. A nossa humanidade não é algo que está pronto, posto e deu. O processo de humanização ainda pode prosseguir. Não é uma viagem na maionese imaginar seres de cabeça maior e corpo menor, que pensam mais e que têm a capacidade, por exemplo, de telepatizar, que é o próximo passo. Assim como o linguajar esteve a um passo, né, e muitos animais estão nesse lugar, a um passo de linguajar tanto quanto nós, muitos animais estão nessa fase pré-linguística,
né? Ou tem significados significantes, mas muito pobres ainda, não tanto quanto nós, a quantidade de palavras e a quantidade de línguas que nós desenvolvemos. E esse salto, essa revolução, onde se construiu uma sociedade mais amorosa, mais solidária, foi o ninho, foi o berço que permitiu a gente desenvolver um linguajar cada vez melhor. Também, se a gente mantiver esse berço, né, de solidariedade, a gente vai caminhar para a telepatização. Agora, esse processo de humanização só vai seguir se a gente conseguir superar a fase machista da humanidade. Por isso que é importante lutar contra o machismo. Desde que o machismo se iniciou, se estagnou o nosso processo de humanização e isso foi transmutado em desenvolvimento de tecnologia. Acontece que esse desenvolvimento tecnológico, a partir desse ponto, se deu movido por guerra. Veja, a guerra é o retorno ao macho. Homens matando homens e tratando mulheres como mercadoria, se apossando. Toda guerra tem essa cara. O que ocorre, a diferença dos animais que permaneceram em bando, que ainda tem essa estrutura social, né? E a gente está falando de uma série de mamíferos aí que tem essa estrutura social onde os machos brigam entre si, né? E o que vencer garante território e fêmeas. A diferença entre o animal que ainda faz isso e esse momento em que o homem começa a fazer isso de novo é que esse homem tem cultura e significa isso. Ele faz isso mais habilmente. Ele começa a criar armamentos. Ele começa a criar estratégias, ideologias, crenças, conceitos, comportamentos, mitologia, história, que vai embasando esse ultrapassar a ética para pegar, possuir, fazer o que eu quero com o que eu desejo, através do uso da violência. Enquanto a energia vai nisso, isso não se desenvolve. Então, desde que se iniciaram as sociedades machistas, o que a gente passou a fazer foi guerra. E desenvolver tecnologia para fazer guerra, para vencer, para oprimir, para possuir. Isso foi ficando refinado e hoje a gente pode dizer que o capitalismo é a forma mais contemporânea de machismo. Que é uma forma permitida, mas que ainda é isso. E que a perversão do ser humano, ela está em ascendência porque, seja qual for, seja quem for, todos nós estamos sendo perversos com o planeta. Veja como nossa atitude coletiva diante do planeta é psicopática diante dos recursos que o planeta pode nos dar. A gente sabe que está, de alguma forma, abusando, mas vê e não vê. Continua fazendo. Alguns que se localizam à direita fazem isso, destroem o ambiente, consomem. E os que se localizam à esquerda são contra esses, mas também não mudam do estilo de vida, não deixam de andar de carro, não deixam de usar coisas que contêm plástico. Por isso que é importante entender e estudar as sociedades indígenas, porque são sociedades humanas, de humanos que têm cultura, que têm linguajar, que têm história, que têm arte, que têm dança, que têm pintura, que são humanos e conseguem conviver com a natureza sem destruí-la. Então a gente vai entender que esse movimento de perversão com o meio ambiente se reflete internamente de aumento de perversão dentro da humanidade. Isso se deu em ciclos históricos dentro da história, né? Como eu disse, que só tem 5.000 anos de sociedades machistas. Isso se deu em ciclos de maior perversão, né? Maior humanização, maior perversão, maior humanização. Estamos no momento de ascensão da perversão. Só que ele é diferente de todos os outros. Porque agora, essa história de consumir o planeta e consumir e aumentar o poder, a tecnologia, por um lado pela guerra e por outro para comercializar as coisas, transformá-las em produtos, chegou num ápice tal em que a gente está consumindo o planeta. E a gente está indo para um ponto em que ou a gente encara essa nossa avalanche machista, e o machismo não se dá só pelos homens. O sistema capitalista neoliberal soube cooptar as mulheres para serem machistas também, dando poder de consumo de tudo, inclusive de homens, de também tratar os homens como objeto, e com isso tudo o machismo só vem crescendo. Então, nesse ciclo de depressão que caminha nesse momento, há algo muito inédito.
ao questionamento, ou a gente retoma o caminho da nossa humanização, e isso se dá através de revoluções que tornem nossas sociedades mais solidárias, onde que a gente possa amar melhor, respeitando diferenças, ou esse modelo vai sucumbir. Através dessa linha de raciocínio, eu faço um link entre a questão da luta contra o machismo, da superação da fase machista da humanidade, dos homens e mulheres livres do machismo, que eu entendo como uma revolução pró-feminina contemporânea, que vem acontecendo nos últimos séculos e que agora precisa de um impulso contemporâneo, porque o machismo soube se mutar, se disfarçar, se perpetuar através de uma nova forma de machismo que é, inclusive, disseminada pelas próprias mulheres. Ele está muito bem disfarçado. Nesse caminho, há a possibilidade do ser humano superar a crise ambiental.